Foi? Foi. Bom, bom dia, pessoal. Bom dia, querida professora. Tudo... Nossa, super lembrou a escolinha do professor Raimundo, sabe? Mas, espero que vocês tenham passado bem a semana, né? Passou voando, porque sábado passado já estávamos juntos, certo? E hoje a gente está aqui para dar continuidade na matéria. E a nossa matéria é... Qual era o tema que a gente estava vendo na aula passada mesmo? Procedimentos no processo penal, certo? A gente começou com ideias iniciais e aí a gente passou a explorar alguns determinados pontos em relação ao procedimento. E aí a gente viu que a gente tem dois tipos de procedimento, especial e comum, e especificamente o nosso tema ficou voltado para o estudo do procedimento comum. Comum ordinário, comum sumário, comum sumaríssimo. Mas, naquela oportunidade, a gente começou a estudar o procedimento comum ordinário, certo? E hoje o intuito é a gente terminar o procedimento comum ordinário e finalizar com o procedimento sumário, que é bem objetivo em relação ao procedimento sumário, super rápido. E numa eventual próxima aula, a gente vai dar início ao procedimento sumaríssimo. Em relação ao procedimento ordinário, o que a gente viu mesmo na aula passada? A gente viu várias questões importantes. E a gente viu também que procedimentos, ministrar o tema procedimentos nos dá um desafio, porque ela conecta com muitas matérias que vocês têm aulas de forma específica, certo? Vocês têm aula de provas, vocês têm aula de intimação e citação, vocês têm aula de sentença, mas o procedimento... ele envolve todas essas questões e para evitar uma repetição desnecessária, o desafio fica muito grande. O que abordar desses pontos em relação ao procedimento? Mas a gente viu também que, apesar disso, procedimento é uma matéria que cai sempre. Cai prova sim e prova sim, certo? Então, essa é a razão, uma das razões pelas quais a gente vai continuar estudando um pouquinho mais em relação ao procedimento ordinário, que foi onde a gente parou. E como que a gente começou a estudar o procedimento como ordinário mesmo? Quais foram as questões que a gente trouxe? Vocês lembram daquela linha que eu trouxe naqueles slides? Mais especificamente, o oferecimento, lembra? Aí a gente viu o oferecimento da denúncia. Legal. E depois a gente viu o quê? Rejeição liminar, possivelmente, né? Preliminar. E se não fosse caso, seria caso de recebimento, né? E depois, o que a gente viu? A gente viu que se ele recebe, se o juiz recebe a denúncia, o que ele faz? A citação. Para quem? Para o réu apresentar resposta à acusação. E a gente viu que, depois de apresentada a resposta à acusação, a gente tinha o quê? Voltava para o juiz, né? O que ele fazia? O que ele poderia fazer mesmo? Ele poderia... Qual é o objetivo da resposta à acusação? Absolvição sumária, certo? E se não fosse caso de absolvição sumária, poderia... rejeitar tardiamente, entendimento da jurisprudência? E se não era caso de absolver sumariamente, nem de rejeitar tardiamente a denúncia com base no 395, designar audiência. Então veja, a gente viu que cada um desses momentos, a gente tinha questões muito importantes, certo? Que não era só uma questão de lei, mas várias discussões em termos de jurisprudência. E aí a gente faz uma revisão rapidamente para que a gente possa seguir a partir daí. A gente viu que, quando é que se inicia o processo mesmo? Quando é que o réu efetivamente é réu? Com o recebimento da denúncia, né? A gente viu essa discussão aqui. E a gente viu quantos recebimentos nós temos, segundo a STJ? 1. E qual que é ele, quando ele é considerado? Logo após o oferecimento da denúncia pelo promotor de justiça. Beleza. Aí a gente viu também que a rejeição preliminar é com base em que fundamento legal?
395, certo? E quais são as hipóteses lá mesmo, só pra gente seguir? Inépcia vencial. Ausência de justa causa. Ausência de justa causa. Condições da ação. E? Pressupostos processuais. Eu te ajudo. Beleza. Aí a gente viu que se não tiver nenhum desses casos, é caso de recebimento da denúncia e determinar a citação do acusado, certo? E a gente viu que a citação ela pode se dar de diversas formas. Citação pessoal, citação por hora certa e citação por edital. Legal. E a gente viu que quando o juiz cita o acusado para que possa apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias, a gente viu que a aplicação do 396A, parágrafo 2º, só se aplica quando? E qual que é, o que tem lá no 396A, parágrafo 2º mesmo? Que diz que se a pessoa for citada e não apresentar resposta à acusação, o juiz vai fazer o quê? Não, o juiz vai nomear um defensor ou se tiver defensoria pública estruturada, certo? Preferencialmente defensoria pública. E aí eu disse pra vocês, mas 396A, parágrafo 2º não se aplica sempre. Por quê? Porque no caso de citação por edital, o juiz não vai aplicar o 396A, parágrafo 2º. Ele vai aplicar o 366, que prevê o quê? Efeitos automáticos, que o juiz não precisa fundamentar. Suspensão do processo e suspensão da prescrição, certo? E condutas que o juiz pode fazer, mas desde que faça de forma fundamentada. Condutas facultativas do 366. Antecipação de provas, consideradas urgentes e... se presente o 312. Perfeito. E a gente viu que para a prova, o mero decurso do tempo não configura por si só o caráter de urgência da produção de prova antecipada, que o juiz deve fundamentar de forma concreta. Mas a gente viu no informativo do STJ que teve uma decisão do STJ que no caso de testemunha policial seria possível, certo? Então, tá bom. E no edital, e no caso de suspensão do prazo prescricional, ele fica suspenso até quando? Súmula 415 do STJ, certo? Observar sim, com base na pena máxima absolutamente combinada, súmula 415 do STJ. E outra coisa que a gente precisava, foi isso mais ou menos que a gente viu. E aí a gente chegou na resposta à acusação, vimos que a resposta à acusação, com a reforma do CPP, com a lei de 2008, 11.719, a resposta à acusação passou a ser a única oportunidade de oferecer toda a defesa de forma escrita, certo? Regra geral. E aqui a gente viu quais eram as matérias que a gente poderia alegar, as preliminares e assunto de mérito. Vimos que na resposta à acusação é o momento oportuno para o quê? Arrolar as testemunhas, certo? Lembrando que há aquela ressalva em relação à defensoria pública, que a defensoria pública pode indicar o rol, o nome das testemunhas, posteriormente, desde que faça o quê? Desde que sinalize na resposta à acusação esse requerimento, certo? Sob pena de preclusão, também para a defensoria pública. E aí a gente viu que, uma vez apresentada a resposta à acusação, o nosso objetivo com a resposta à acusação é obter a absolvição sumária em 397, certo? E quais eram as opções lá no 397 mesmo? Não é as mesmas do 395. Por isso, a questão aqui da rejeição tardiamente possível entendimento da jurisprudência. Quais eram uma das opções do 397? Uma palavra muito importante. Se para que o juiz absolva sumariamente, o que ele está abrindo mão? Da instrução. Então, o que precisa estar presente? De forma clara e manifesta. Uma excludente de ilicitude, uma excludente de culpabilidade, salvo inimputabilidade, porque nesse caso o juiz obrigatoriamente vai abrir instrução, porque se ficar comprovado a prática de um fato típico ilícito, qual é a consequência? Medida de segurança. Então, nesse caso, não, o juiz não vai poder absolver sumariamente. E também o fato não constituir crime, né? E a outra era que a gente viu um detalhe, porque o inciso 4, a gente fez a discussão que era presente uma causa distintiva de punibilidade. E a gente fez toda essa discussão para ver qual era a natureza da decisão, qual recurso caberia. E aí, a gente viu que o inciso 4, na verdade,
não era uma sentença propriamente de mérito, né? A gente fez toda essa discussão e, portanto, não cabia apelação, mas caberia rese, certo? De uma decisão do juiz que absolve sumariamente com base no 4. Beleza. Aí a gente viu que, em razão das hipóteses do artigo da rejeição preliminar do 395 serem diferentes da absolvição sumária do 397, a gente verificou que, a depender do conteúdo apresentado pela defesa na resposta à acusação, seria possível o quê? De que o juiz, lá no início, quando recebeu a denúncia, logo após o oferecimento da mesma, não tinha condições de averiguar se havia, de fato, uma ausência de justa causa, se a petição inicial era inepta ou se faltava uma condição da ação, mas que, a partir do conteúdo trazido pela defesa na resposta à acusação, isso se tornou possível. E, portanto, diante desse caso, quando o juiz consegue identificar uma das causas do 395, só que a partir do teor trazido pela resposta à acusação, a jurisprudência diz, é possível que, mesmo nesse momento, ainda que originariamente o juiz tenha recebido, ele possa agora, tardiamente, rejeitar a denúncia. Mas, se não é caso de absolver sumariamente, e nem caso de rejeitar preliminarmente ou tardiamente, o que resta para o juiz? Vocês me disseram designar audiência de instrução, instrução, debates orais e julgamento, certo? Então é a partir daqui que começa a nossa aula hoje, tudo bem? A gente tem alguma dúvida em relação ao que a gente discutiu na última aula? Pode seguir? Legal. Então diz aí pra mim, no despacho em que o juiz não vai absolver e não vai rejeitar, ele vai designar a audiência. E aí ele vai determinar a intimação de quem? Do Ministério Público, se ação penal privada do querelante, e também das testemunhas e do próprio ofendido, obviamente, da própria vítima, se for um crime que tenha a vítima determinada, certo? Então vamos colocar aqui, pra gente não se perder, o que acontece nessa audiência aqui. Mas antes disso, há quanto tempo é necessário, previsto na lei, que a audiência deve ocorrer? Contado do despacho do juiz que designa a audiência. 60 dias, certo? Legal. Levando isso em consideração, na audiência, a gente vai ter uma sequência, certo? Quem vai ser ouvido primeiro na audiência? Se houver. O ofendido. Depois, testemunha da acusação, testemunha da defesa, certo? E depois? Peritos. E depois? Acariação e reconhecimento, certo? Reconhecimento pessoal. E depois? O réu. E depois? Não, a vítima seria a primeira, certo? Bom, depois debates orais, certo? E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Eventualmente, diligências complementares. Aliás, contrário aqui. Diligências complementares e depois debates orais. E depois sentença, certo? Bom, então, o que a gente vai discutir hoje vai ser alguns aspectos relevantes que surgiram de discussão. Essa aqui não tá pegando. Que surgiram em relação a esse âmbito aqui. Perceba que isso daqui, com a reforma de 2008, a gente percebe um objetivo do nosso legislador, sim ou não? O que a gente percebe? Agilizar. Celeridade, boa. Então, qual é o intuito do legislador? Que todos os atos instrutórios e todas essas demais atos procedimentais ocorram quando? Num único momento, numa única audiência.
Então, é a partir desse pressuposto que a gente vai discutir algumas questões, certo? Sabendo dessa questão, qual era o objetivo do nosso legislador? Bom, vamos começar então em relação ao ofendido. Ele vai ser ouvido, certo? Porque diz lá no 400, no artigo 400, diz que proceder-se-á a oitiva do ofendido. A gente percebe que parece que seria obrigatória, não? Porque diz proceder-se-á a oitiva do ofendido. Isso está escrito assim, lá no 400 caput. Mas a gente percebe que se a gente for lá na parte de provas específica, lembrando que vocês têm uma aula específica em relação a cada uma dessas formas de prova, né? A questão é, lá quando vocês estudaram na parte de ofendido, lá no Código de Processo Penal, o que diz lá? Lá no 201 do CPP, diz que o ofendido será ouvido sempre que possível. Então, quando não for possível, quando ele estiver, por exemplo, doente, quando ele estiver situado em comarca distinta, ele não será obrigado a ser ouvido, não será obrigatória a sua oitiva, certo? Então, embora no 400 caput diz que proceder-se-á a oitiva do ofendido, não necessariamente isso ocorrerá, certo? Ou em observância a 201 seguintes do próprio Código de Processo Penal, tudo bem? Em relação ao ofendido não há tanta coisa assim, mas o que nos interessa talvez um pouquinho mais seria aqui. Por que seria aqui? E eu posso pagar aqui pra... Por quê? Como é que é a oitiva de testemunha? Como que é? Alguém já fez alguma audiência e precisou ouvir uma testemunha? Tem uma ordem, acusação e defesa. Primeiro as testemunhas da acusação e a segunda da defesa. Ok, mas vamos colocar aqui, oitiva de testemunhas, e a parte que nos interessa. Primeiro lugar, quantas pessoas eu posso arrolar? Aliás, uma pergunta preliminar, qual é o momento mesmo oportuno para arrolar as testemunhas? Para a defesa. Para a acusação? No oferecimento da denúncia, certo? Tamo junto? Beleza, era só um detalhe. Mas diz pra mim quantas pessoas eu posso arrolar? Na denúncia, se Ministério Público, ou na defesa, na resposta à acusação? 8, certo? Então vamos colocar 8 aqui. Mas a pergunta é, quem entra nessa conta? Ou quem fica de fora dessa conta? Quem não entra nessa conta? Os informantes, as testemunhas do juízo. Testemunhas do juízo. E tem um artiguinho que fala pra gente que não prestarão, aquelas pessoas que não prestam compromisso, certo? Que são o 207, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui, só uma confirmada. O 206, que fala ascendente, descendente, certo? Cônjuge, desquitado, mas na verdade é o divorciado, certo? Essas pessoas que não prestam compromisso também não entram na conta dos 8. Então, quem consta lá no artigo 206. Mas quem também? Quem também não entra? Tem um artiguinho lá do CPP que fala, não prestarão compromisso, além dos contidos no artigo 206. Quem? Pessoa com o deficiente, doente mental e o menor de 14 anos. Então, pela lei, essas pessoas aqui não prestarão compromisso para serem ouvidos na condição de testemunhas, certo? O que diz lá o 209? O 208, na verdade. Olha, não se deferirá o compromisso, aqui alude o artigo 203, aos doentes e deficientes mentais e
aos menores de 14 anos. Pessoas aqui não entram na conta dos 8, ok? Só pra gente relembrar isso. E uma questão que eu ficaria perguntando pra vocês. A gente viu o momento oportuno, a gente viu quem aqui entra, quem aqui não entra nessa conta, mas afinal de contas, como é que se dá essa oitiva? Como ela ocorre? Vocês podem me dizer, vocês já fizeram uma oitiva de testemunha e como é que foi? Não ouviu testemunhas? Eles falam sobre a ação, o que está ocorrendo, as partes do Ministério Público e Defesa. Ah. Fazer as perguntas para a testemunha de acusação, a gente começa com a testemunha de defesa, a defesa faz as perguntas diretamente. E o juiz também faz 90 perguntas. O que o juiz faz? Muitas perguntas. Ele faz muitas perguntas. Mas ele faz muitas perguntas. Ele faz muitas perguntas para todo mundo? Ou não? Ou geralmente ele faz muitas perguntas para as testemunhas da acusação e poucas perguntas para a defesa? Como é que é? Ou ele faz muitas perguntas para a defesa e poucas perguntas para as testemunhas arroladas pela acusação? Ele faz muitas perguntas. E aí? Na minha cidade, o juiz faz tanta pergunta que o promotor fala: tem alguma pergunta, doutor? Não, não. Satisfeito? Satisfeito, excelentíssimo? Mas o que eu queria dizer é que a gente teve, só para a gente lembrar, a Lei 11.690 de 2008, que alterou ou não a dinâmica de oitiva de testemunha no nosso Código de Processo Penal. Vamos ver se está certo. Alterou ou não? Porque antes dessa lei, qual era o nosso parâmetro? No seguinte sentido, quem é que fazia, quem é que presidia essa oitiva e como é que se dava a comunicação entre... Igual ao trabalhista, o sistema presidencialista. Sistema presidencialista, né? Perguntava-se para o juiz e o juiz verificava se era pertinente ou não e perguntava para a pessoa. Então, lembre-se que antes dessa lei de 2008, qual era o nosso critério? Era o sistema presidencialista. E o que significa sistema presidencialista? Significa que quem preside a oitiva é o juiz. E de forma que as perguntas a serem feitas por parte da defesa e por parte da acusação serão realizadas à testemunha, mas por meio de um intermediário. E quem é esse intermediário? O juiz, certo? Então aqui a gente tem o juiz fazendo intermediação entre a pergunta da defesa e a acusação para a testemunha, com o juiz presidindo ela, certo? E podendo fazer também questionamentos. Enfim. E agora, como é que a gente trata isso? Diretamente, mas aparentemente Se... não ser compatível com o sistema acusatório, o juiz ainda faz perguntas. Então vamos ver isso. O sistema de inquirição direta, certo? O que significa o sistema de inquirição direta? E aí o próprio nome já denuncia. As partes farão perguntas à testemunha de forma direta, né? Sem intermediário do juiz, sem intermediação do juiz. E o que isso significa dizer? E o que reflete aqui o sistema de inquirição direta? Porque aqui o juiz iniciava com as perguntas, né? E depois abria para defesa e acusação e ainda por meio dele. E aqui, qual é o nosso contexto? Dentro de um processo acusatório, as funções de acusar, julgar e defender são exercidas por pessoas distintas. De modo a dizer que não cabe ao juiz realizar as indagações a priori, no início. Porque a gente vai ver que o juiz, no parágrafo único, vai dizer que o juiz pode o quê? Ele pode fazer perguntas se ele quiser algum esclarecimento, certo? Porque diz o 212, parágrafo único lá. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Mas, então, aqui no sistema inquirição indireta, o que acontece? Perguntas da defesa para testemunha direto,
perguntas da acusação para testemunha direto, sim ou não? E o juiz está aqui, ó. Ele já não é mais o intermediador disso tudo, sim ou não? Mas, então, e aí essa relação direta da defesa fazendo a defesa fazendo inquirição para a própria testemunha da defesa chama direct examination. E o fato da acusação fazer pergunta direta para a defesa, a gente chama de cross, certo? Examination. Então, segundo o sistema de inquirição direta, a parte que arrolou a testemunha será a primeira a realizar a inquirição. Ao juiz não caberá ser o intermediário e, posteriormente, cabe à outra parte também realizar perguntas para a testemunha arrolada, por exemplo, da defesa se feita pela acusação. E esse movimento cruzado entre a acusação fazendo inquirição para a testemunha da defesa ou a defesa fazendo inquirição para a testemunha arrolada pela acusação, a gente chama de cross-examination. Então, o que a gente tem hoje é isso aqui, no 212. Sim ou não? Sim. Alguma dúvida até aqui? Mas eu tenho. Professora, Pode falar. nesse caso, o juiz ele não poderia, né, fazer as perguntas, não pode. Teve aqui uma questão que fala que o juiz ele não pode fazer as perguntas no sentido que ele pode influenciar A decisão. Sim, a gente vai ver que, como diz o parágrafo único, a restrição para o juiz é num ponto que não ficou esclarecido. Mas esse ponto não ficou esclarecido, ele não é um conceito fechado. E ele permite, eventualmente, que o juiz utilize desse parágrafo único para fazer questionamentos que para ele seja relevante para ele julgar, certo? Então é uma zona limítrofe muito pequena. E por isso há muitas discussões. Bom, mas se o juiz está perguntando ali que não está tendo interesse... Mas a gente percebe, é claro que isso nem sempre acontece, mas às vezes também o juiz pede esclarecimentos não só para analisar uma questão alegada pela acusação, mas também pela defesa. Porque às vezes ele quer entender, realmente, mas como isso aconteceu? Mas estava todo mundo lá ou não? Porque às vezes a discussão é, bom, ninguém presenciou o fato, mas a dúvida é, mas como ninguém presenciou o fato? E se ninguém presenciou o fato, é uma coisa que vai, de alguma maneira, beneficiar a defesa, se realmente ninguém presenciou o fato, porque vai faltar, vamos dizer que ao final, instrumentos para o juiz proferir uma sentença condenatória. Então, nem sempre essa intervenção dele vai ser em favor da defesa. Embora, na prática, pode ser que a gente perceba uma maior tendência em fazer perguntas que afirmem ou, na verdade, de afirmação mesmo daquela pretensão acusatória contida na denúncia. Mas também tem toda essa discussão, mas é uma zona muito limítrofe e depende muito do caso concreto e da forma como o juiz também realiza essas perguntas. Né? Porque aí a gente vai ver também logo na mais, algumas discussões chegaram no judiciário de que quando o juiz trata o acusado de uma forma rude no plenário do júri, isso por si só afeta a imparcialidade dele? Então, essas questões são muito tênues que a gente só consegue analisar a partir do caso concreto, mas você tem razão, é possível de alguma maneira o parágrafo único 212 às vezes ser utilizado de uma forma um pouco equivocada. Tudo bem? Mas eu disse pra vocês que eu tinha uma dúvida, certo? E a dúvida até partiu dali, que disse assim pra mim: Dai, mas na prática, o juiz continua fazendo pergunta, não continua? Eu digo assim, ele continua fazendo pergunta logo no início da inquirição, não é? Ele fala assim, ele fala assim, bom, ele sempre fala assim, boa tarde, a outra sempre fala boa tarde, aí ele fala assim, hoje você está aqui, você foi intimada para estar aqui para dizer o que você conhece desse fato, certo? E faz o compromisso de dizer a verdade, sob pena de de falso testemunho, e o fato é que, aí ele começa a perguntar, você esteve lá, você presenciou, aquela pessoa foi realmente a pessoa que subtraiu, aquela pessoa foi realmente que estava ali na esquina com a bike para dar cobertura.
e ele vai fazendo diversas perguntas. E depois ele olha para a acusação e fala, se for uma testemunha enrolada pela acusação, doutor, perguntas? O MP fala o quê, geralmente? Satisfeito. tudo que era para ser perguntado, Vossa Excelência já fez, não? E a defesa? E depois abre perguntas para a defesa, né? Doutor, perguntas? Aí você olha e fala, putz, o que eu vou perguntar agora, né? Porque, de alguma maneira, em muitos casos, os juízes fazem tantas perguntas que ao final do dia e ao cabo, acaba sobrando um espaço muito, muito pequeno para atuação no sentido de protagonismo das partes no que tange a produção de provas, certo? Então, considerando esse contexto, a minha pergunta é, e se acontecer esse fato, se o juiz desobedecer aquilo estabelecido no 212? E o que está estabelecido no 212? Esse sistema aqui. E se o juiz não observar o que acontece? Porque a gente viu que aqui quem é ouvido primeiro? Testemunha da acusação e depois testemunhas da defesa, certo? E se ele inverte essa ordem? Ou não obedece o 212, em outras palavras? Nulidade relativa ou absoluta? Tendência do STJ sempre, né? Nulidade... Já dei a dica. Tendência do STJ sempre. A gente tem o informativo do STJ, o 485. Bom, diz que se o juiz inobservar o 212, será nulidade relativa, no sentido de que cabe à parte provar o prejuízo. Mas, gente, me diz uma coisa. Como é que a gente prova o prejuízo aqui? De alguma maneira. O que é... Oi? Tudo deveria ser nulidade absoluta. Sim, tudo deveria. Mas o fato é que... Por que seria muito difícil provar nulidade relativa aqui? Porque vocês concordam comigo que, a depender da ordem de questões feitas à testemunha, por quem faz, a ordem que faz e como faz, influencia o conteúdo da declaração da testemunha em relação a um determinado ponto? Sim ou não? Então, assim, é muito complicado, porque essa simples inversão de ordem e a forma como as questões são feitas, isso por si só já demonstra, já proporciona uma moldura diferente na resposta daquele que está sendo inquirido. Então, isso por si só já seria um prejuízo de difícil prova, certo? Mas diz o STJ que é uma nulidade relativa. Isso foi em 2010, salvo engano. Em 2012, o STJ, julgando um HC, acho que do Rio Grande do Sul, salvo engano, ele reconheceu a nulidade relativa, que, aliás, ele é uma nulidade relativa, mas ele reconheceu o prejuízo naquele caso concreto. E como foi esse caso? Foi um caso em que, na audiência de instrução, a juíza ela fez diversas questões para as testemunhas arroladas pela acusação. Dezenas de perguntas para as testemunhas arroladas pela acusação. E aí, quando chegou para ela nem deveria, mas ela já estava lá, né, presidindo o que não deveria presidir, mas lá ouvindo as testemunhas da defesa, quando chegou a vez das testemunhas da defesa serem inquiridas, ela disse, não tenho perguntas. Então, veja, e aí o STJ entendeu que nesse caso houve manifesta quebra de imparcialidade da magistrada, que ela, de alguma maneira, já se inclinou qual seria a posição dela. Porque no momento em que ela faz diversas questões, dezenas de questões para as testemunhas da acusação, mas nada indaga nenhuma questão em relação às testemunhas da defesa, nesse caso concreto o STJ reconheceu que sim, estava presente um prejuízo substancial, de modo que ele anulou, né, a oitiva das testemunhas e todos os atos deles decorrentes, certo? Então esse é um exemplo concreto que o próprio STJ, apesar de ter uma posição
um pouco controverso, também reconheceu no caso concreto a possibilidade de anular essa inquirição. Mas o tempo passa e às vezes as coisas melhoram, não é verdade? Então, isso daqui era a posição do STJ em 2010. Mais recentemente, relativamente em 2017, o STF se deparou com essa questão. E aí, o que ele decidiu? No informativo 885 do STF. Então, aqui, nulidade relativa. E vocês sabem, deve provar o prejuízo. E o STF no informativo 885 de 2017. O que disse o STF? Disse o STF que vamos observar a regra 212 do CPP. Foi isso que o STF disse. Simplesmente explicou o que estava explicado na lei, no artigo 212 do CPP, que diz que quem inicia a inquirição é a parte que arrola e que a inquirição vai ser feita de forma a observar a ordem estabelecida pelo 212 do CPP. Primeiro, testemunhas da acusação e depois testemunhas da defesa, certo? Então, vejam que é uma questão controvertida nos tribunais. Em que sentido? STJ, nulidade relativa, necessidade de provar o prejuízo. E para o STF? Para o STF, e não observou o 212? Tá lá, o 212 está dizendo que quem inicia a inquirição e será feita de forma direta é a parte que arrolou? Está. Não está escrito que primeiro vai ser ouvida a testemunha da acusação, depois da defesa? Tá. Então, vamos observar o 212. E não observou o 212? E não observou o 212, nulidade. Necessidade de realizar novamente a inquirição em observância ao que contém o artigo 212 do Código de Processo Penal. Tudo bem? Mas se fosse referente ao parágrafo único, mesmo desse informativo, porque o parágrafo único tem que ter uma peculiaridade, né? Você vai ter que demonstrar o prejuízo. No parágrafo 212? Que diz quando o juiz não tem... Quando ele não só esclarece. Ele ultrapassa esse limite. Sim, quando ele ultrapassa esse limite, ele também está observando de certa maneira o 212, porque o 212 não dá essa posição para o juiz de ir além do que as partes, do que a defesa e a acusação pretendem questionar a testemunha. Sim, mas aí nesse caso, seria relativo, então. Não, seria para o STF absoluta. É isso que eu pergunto. Sim. Mesmo... Para o STF, Sim. se feriu a regra, a literalidade da regra, então Sim. tem que... Realizar novamente aquele ato e dar prosseguimento no feito. Para o STJ, só se você conseguir demonstrar prejuízo, mesmo nesse contexto que você colocou. Tudo bem? E lá no fundo? Só o primeiro caso na questão da juíza, quando volta para ela mesma o processo? Por exemplo, você anulou a audiência em razão do demonstrado prejuízo reconhecido pelo STJ. Anula os atos seguintes e volta para ela fazer novamente uma audiência de instrução. Ela só vai ter que dar aquela segurada, né? Mas assim... Sim, ela vai ter só que... Tá vendo? Eu falei pra você fazer o negócio direito. Na sentença, a mão dela vai estar mais pesada. Bom, isso aí, né? Sim, na verdade... Seria o mínimo de coerência. Sim, mas isso é na mesma questão que a gente vai ver que, por exemplo, ou que vocês já viram, o professor Teuan, por exemplo, que na questão do juiz de garantias, né? A possibilidade de eventualmente ter um juiz de garantias, no caso da audiência de custódia, da pessoa que vai cuidar do caso quando o prosseguimento feito no processo mesmo. Então, para que não tenha essa contaminação, etc. Mas nesse ponto a gente não tem essa previsão, é apenas uma questão, vamos dizer, e que não deixa de ser muito pertinente, mas na questão mais doutrinária, assim, mas se voltar para ela, materialmente parece que não haveria uma mudança substancial. Né? Mas é no sentido, mas como a gente está vendo, é uma questão que a gente deve observar as regras em relação ao procedimento, né? Que é a forma de proceder. E que isso necessariamente tende a garantir que a solução seja mais adequada possível àquele processo. Mas realmente tem várias questões extra-jurídicas, no caso, que acabam influenciando e às vezes, enfim, dando resultados um pouco equivocados, enfim, e não tão justos assim.
Tudo bem? Então, feito isso, eu só faço mais uma observação. Aqui, eu disse para vocês que a ordem vai ser ouvir o ofendido, que a gente já viu, testemunhas da acusação e da defesa, certo? E segundo o 400 caput, a gente deve observar essa ordem. Mas ele fala que é salvado o artigo 212, salvo engano. Deixa eu só conferir. 222. Ele fala que essa ordem não necessariamente deverá ser seguida no artigo 222 do CPP. E o que tem lá no artigo 222? É a oitiva de testemunha mediante carta precatória, certo? Então, segundo o nosso Código de Processo Penal, essa ordem não necessariamente deverá ser observada quando oitiva feita por carta precatória. E essa oitiva mediante carta precatória não suspende o processo segue normalmente. Mas o fato é que uma questão chegou ao STJ para discutir o seguinte ponto. Carta precatória. É possível o juiz sentenciar mesmo tendo carta precatória não cumprida ainda? Acho que sim, acho que não. Testemunha para esclarecer os fatos. Você está lá na instrução, como você vai dar uma sentença sem ter uma instrução? Não teria sentido, certo? Mas para o STJ tem desde que? Não tem. Desde que a carta precatória tenha prazo determinado a ser cumprida. Se não estiver prazo determinado a ser cumprida, segundo o STJ, é possível que o juiz sentencie, ainda que em pendência de carta precatória. Aí a pergunta é, mas isso não influenciaria no julgamento? Sim, né? Mas esse é um posicionamento que eu gostaria de trazer para vocês, porque geralmente quando a gente está fazendo uma prova, a gente tem um feeling que quando a gente vê algo que desfavorece o nosso assistido, no âmbito da defensoria pública, a tendência, né? Se você precisar aqui chutar ali, assim, nossa, mas isso aqui não, né? Isso aqui você descarta. Então, assim, foi assim, só um alerta que eu quis trazer para vocês, que é um entendimento do STJ, de que o juiz só irá esperar a querida carta precatória cumprida chegar se essa carta precatória tiver um prazo determinado para ser cumprida pelo juízo deprecado, certo? E aí, a gente viu algumas questões um pouco em relação à jurisprudência. E só mais uma última questão que, com relação a esse ponto, eu queria registrar aqui para vocês. Recentemente discutido lá no STF. O direito à prova é uma prerrogativa, não é? É ou não é uma prerrogativa da defesa arrolar testemunhas, produzir provas? Testemunhal. E aí, vocês acham que num caso em que o seu assistido foi denunciado por um determinado crime, sei lá, vamos colocar furto. Você vai lá, faz a resposta à acusação bonitinha, rola testemunhas e no momento de rolar testemunhas você faz um rol de pessoas. E protocola, né? Aí chega pro juiz e ele fala assim, ele tá lá vendo a sua resposta à acusação, chegou lá no rol de testemunhas, você tá no limite de 8, né? E ele fala assim, sei lá, tem Betina, Maria, Carla, Carol, enfim, vários outros. Ele fala assim, bom, mas essas testemunhas aqui, em tese, não tem nada a ver com as imputações, realizadas, imputadas, as imputações atribuídas ao Bernardo, por exemplo. Então, indefiro todas as testemunhas arroladas pela defesa. O juiz pode, dessa maneira, agir? Porque às vezes ele pede para, inclusive, justificar a pertinência das testemunhas.
Sim, uma coisa ele pedir, ele de alguma maneira pedir esclarecimentos da pertinência daquela testemunha X ou YZ. Mas nesse caso, foi um caso em que ele olhou o rol inteiro e disse, bom, Betina, Carla, Maria, etc e tal. Em tese não tem nada a ver com as imputações. Então, ele tirou dele a partir da denúncia em relação ao que consta geralmente o que vem para o juiz. É a denúncia e, no máximo, eventualmente, um apenso lá no sistema do inquérito policial que gerou, né, aquela denúncia. E, eventualmente, agora com a defesa. Então, ele olha e diz, bom, Betina, Carla, Carol, né? Não, nenhuma dessas, em tese, parece ter relação com as imputações atribuídas ao Bernardo, por exemplo. Ele pode indeferir? Tem uma previsão do seu PCD que ele pode, de ofício, rejeitar a apresentação dos testemunhos que ele considere que não tem relação. Mas ela... Previsão, né? Quer dizer... Ela no parágrafo 2º, mas não é em relação à testemunha em si. É em relação às perguntas realizadas lá no 400, parágrafo 2º. Mas a questão que eu queria colocar é que isso para o STF, quando o magistrado ele indefere todas as testemunhas arroladas pela defesa nesse momento, configura um constrangimento ilegal. Então ele não pode fazer isso, certo? Segundo o entendimento do STF. E aí, por quê? Porque isso impede o exercício da ampla defesa, a possibilidade da defesa efetivamente dá concretude à sua garantia de ampla defesa na sua integralidade. Então, de modo que não cabe ao juiz indeferir agora todas as testemunhas arroladas pela defesa sob o pretexto de que essas pessoas, em tese, não teriam nenhuma relação com a imputação das práticas imputadas ao Bernardo, por exemplo. Tudo bem? Se ele indeferir só algumas, não indeferir todas. Nesse caso específico, o STF julgou um caso em que ele indeferiu todas. Porque nesse caso você ficou sem meios para exercer a sua defesa, porque você só vai poder contar com as testemunhas arroladas pela acusação, eventualmente se tiver, sei lá, algum perito, dependendo do caso, ou alguma coisa, ou outros tipos de prova, mas são provas que foram vamos dizer, requeridas a partir de você, né? A partir da sua estratégia de defesa. Então, nesse momento, o juiz não pode dizer, não, nenhuma dessas testemunhas tem relevância para o fato, eu indefiro todas. Porque você fica com meios, na verdade, de exercer uma defesa efetiva nesse caso. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Então, em relação a isso, lembre-se desses detalhes, ok? E então, já que a gente não tem mais dúvidas, só um detalhe. A gente viu no caso da carta precatória. E qual seria então um meio de que a gente poderia evitar que o juiz pudesse julgar aquele determinado caso com pendência de carta precatória? Com o que a gente tem no Código de Processo Penal? O que a gente poderia fazer? O que seria, assim, o melhor dos mundos? Bom, primeiro que a secretaria poderia ser mais diligente e tentar que a carta precatória fosse cumprida antes da audiência designada, certo? Mas, além disso, é claro que também agora depende de uma questão estrutural, mas também seria possível que a oitiva dessa testemunha fosse feita mediante o quê? Videoconferência, né? Que de forma concomitante atenderia ao objetivo do legislador quando reformou o Código de Processo Penal, a fim de conferir maior celeridade no processo em si, que a gente viu, o princípio da concentração de atos, etc. e tal. Sim, então essa seria uma possibilidade e não sempre uma viabilidade concreta, porque depende de uma estrutura, mas realizar essa oitiva mediante videoconferência. Tudo bem? Bom, acho que em relação a isso está ok, podemos dizer. Mas aí, o que vem... detalhe. A parte pode desistir da testemunha que arrolou? A gente tem previsão nisso, não tem?
Tem, que é qual? O artigo 401, parágrafo 2º, que diz que a parte poderá desistir da testemunha arrolada. Mas a pergunta que se faz, isso está no Código de Processo Penal, então pergunta de lei, ok, pode desistir. Mas a pergunta é, pode desistir sem o consentimento da outra parte? Aí, gente, eu dependo de qual é o meu parâmetro, certo? Porque se eu entendo que a prova, que é direito da parte produzir a prova, eu diria que não precisaria. Agora, se eu digo, né, que a prova, uma vez inserida nos autos, digamos assim, ela deixa de ser da parte e parte a ser do processo em si, princípio da comunhão das provas, aí eu necessitaria de um consentimento da outra parte também. Então, essa é uma discussão um pouco mais doutrinária da jurisprudência, mas na lei em si não consta se é necessário ou não consentimento, só consta que é possível desistir da testemunha arrolada, que a parte arrolou. A própria parte pode desistir da testemunha que ela mesma arrolou. Tudo bem? A gente pode seguir? Então, se for para seguir, o que vem depois disso? Ó, a gente ouviu o ofendido e a gente ouviu as testemunhas, primeiro da acusação e depois da defesa. E o que vinha depois disso? Vinha a questão do perito, certo? E como eu disse para vocês, o nosso tema não é exatamente provas, mas aqui eu quero deixar um recado para vocês. Em relação ao perito, como é que ocorre? Os esclarecimentos do perito. Precisa de prévia manifestação da parte? Em requerer esclarecimentos do perito? Sim. Sim. E quando é que ele faz isso? Qual é o momento oportuno? Em regra geral. Onde é que eu indico as provas que eu vou produzir? Na resposta à acusação. Então, lá para a defesa também é o momento oportuno e para a acusação na denúncia. Mas isso nada impede que, se uma vez o laudo julgado depois desses momentos que já ocorreram, que abram vista para as partes se manifestarem, certo? Sim. Então, esse requerimento deve ser feito de forma prévia. Em regra geral, na resposta à acusação ou na denúncia, a depender da parte que requer. Mas é necessário, mas não prejudica que, se eventualmente o laudo é juntado posteriormente, não impede que as partes, cada uma, tenha seu momento oportuno para se manifestar e realizar os seus quesitos, ok? Desde que seja observado um prazo de 10 dias antes da audiência, tá? Então, vamos colocar aqui a prévia manifestação. E que pode ser na resposta à acusação ou na denúncia, mas também pode ser posteriormente. Mas nesse caso elas são intimadas? Sim. Mas assim, elas apresentam o quesito antes. Elas são intimadas do laudo posteriormente para se manifestar novamente das respostas? Sim. Se for um laudo novo, sim. E depois você ainda comenta, no penal também? Sim. Então, posteriormente... Isso acontece no juiz também só aparecer lá no laudo julgado. Observado prazo de 10 dias. Da audiência, né? Obviamente. Agora uma pergunta. Oi. O juiz ele pode solicitar esses esclarecimentos também do perito? De certa maneira, sim, não há previsão indireta.
Mas possivelmente, se for para esclarecer um ponto fundamental ali para a resolução do caso, possivelmente sim. Mas possivelmente a partir das perguntas da defesa e da acusação, geralmente não há muito mais o que o perito avaliar. Mas se isso aqui era só um detalhe para a gente se situar, porque não é o nosso assunto, a minha pergunta é, em relação a isso aqui, diz uma coisa, esse perito aqui, ele é especializado? Perito oficial, ele deve ser especializado na área da natureza do exame a ser da perícia ser realizada? Ok. Era pra ser. A pergunta não é, era pra ser. A pergunta é, deve ser? Deve ser. Olha. Primeiro a gente tem geralmente quem realiza isso são os peritos oficiais. E para ser um perito oficial, basta ter o quê? Ensino superior. Então chegou um caso no STJ, que foi o seguinte caso concreto. Bom, foi um caso em que uma determinada pessoa estava dirigindo uma lancha e ela, por uma falta de observação do dever objetivo e de cuidado, ela naufragou e matou diversas pessoas. Essa pessoa foi denunciada por homicídio culposo. E aí claro que dependeria de um exame de uma perícia técnica para dizer qual foi ali o motivo e tal do naufrágio da lancha. E aí essa perícia foi feita por 3 pessoas, né, 3 peritos, porque a gente sabe que se não tiver o perito oficial, ele pode ser indicado pelo juiz, certo? Mas o fato é que essas 3 pessoas eram, esses três peritos eram, um era engenheiro civil, outro era engenheiro elétrico, se não me engano, e o outro era formado em odontologia. E a perícia era recomendável ser feita por quem? Por um engenheiro naval, sim ou não? Para que tivesse condições técnicas, de fato, para aferir aquela questão colocada em juízo. E aí a defesa, ela recorreu e pediu a absolvição do acusado por falta de provas, em especial porque a perícia realizada foi feita por pessoas não tecnicamente habilitadas, por aquele caso concreto, obviamente, né? E aí, o que o STJ disse? O que a jurisprudência pensou sobre isso? Bom, disse a jurisprudência. Se a gente for ver o artigo 159, se não me engano, que regula a questão do perito, ele exige que, se não houver perito oficial, será realizado por 2 pessoas. E essas pessoas devem preferencialmente terem capacitação técnica em razão da natureza da perícia ser realizada. Então, o Código de Processo Penal, segundo a jurisprudência, diz que é preferencialmente e não necessariamente, de modo que não havia razão para anular a perícia realizada e manteve a decisão recorrida. Certo? Então, também é uma questão que faz a gente pensar, né? Eventualmente, se a gente se depara com uma questão dessa, porque a gente fala assim, poxa, mas não faz sentido, em tese, ou de fato, que uma perícia a ser realizada por uma pessoa que tenha capacidade em engenharia naval seja feita por uma pessoa formada em odontologia, em especial, né? Os outros ainda eram da engenharia e tal, mas odonto já é uma coisa que está um pouco fora do raio, certo? Então, assim, nesse caso, mesmo assim, o STJ manteve por quê? Porque o Código de Processo Penal não exige que essas pessoas nomeadas idôneas e que tenham experiência técnica, que não há exigência dessa necessidade de relação necessária com a natureza da perícia ser realizada, desde que elas tenham ensino superior. Certo?
Então foi isso que o STJ, nesse caso... Dica direito de defesa. Exato. Porque, enfim, é uma questão muito fundamental para, nesse caso, né, para ver se daquela lancha, se efetivamente foi uma questão técnica ou não, e parece que essas pessoas nomeadas por peritos para realizar a perícia nesse caso não eram as melhores, não eram as mais recomendáveis, pelo menos. Mas esse artigo então ele não foi recepcionado. Posso fazer essa correlação? Porque se está interferindo no direito à ampla defesa, se está prejudicando, vamos tentar fazer um raciocínio de que não foi recepcionado? Eu não sei se exatamente, eu não sei se exatamente eu poderia dizer que ele não foi recepcionado, porque lá no dispositivo ele fala que preferencialmente deve ser pessoas técnicas. Então sim, dá para imaginar que quando o legislador colocou isso, é que as pessoas que, assim, quando o juiz fosse indicar ou os peritos oficiais, eles teriam essa capacidade técnica, né? Deveria ser obrigatoriamente. Deveria ser Sim, deveria ser obrigatoriamente, mas como ele colocou preferencialmente, a jurisprudência se posicionou, nesse caso concreto, dessa maneira que lá no final resultou prejuízo para a defesa, né? Porque nesse caso a perícia era fundamental para discutir se haveria ou não algo a ser imputado em relação a outra. Sim. Amiga, sai impregnada com isso, tem coisa muito pior. Enfim. Mas é claro que você poderia alegar que isso violaria o direito de defesa, o que de fato viola, né? Mas, sim, mas o fato é que é importante a gente ter esse discernimento de dizer, bom, o que a gente tem na lei, o que a jurisprudência vem entendendo, o que é possível por parte, além da jurisprudência, por parte da defesa também alegar. Né? Porque a partir vamos dizer, da resistência da defesa, considerando parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, e que de alguma maneira a jurisprudência futuramente mude. Né? Então, por mais que não seja, e nem sempre, né, o posicionamento do STJ e do STF são os mais, vamos dizer, os mais adequados possíveis em alguns casos. Então, isso mostra como é que a jurisprudência vem se comportando, né? Vem se comportando a fim de garantir uma maior ampla defesa, um efetivo contraditório, uma efetiva produção de provas, ou ele vem fazendo uma leitura um pouco mais exegética, digamos assim, literal da lei às vezes, sem considerar as peculiaridades do caso concreto. Então isso vem também para a gente refletir, né, exatamente como é que a jurisprudência vem se posicionando, e será que esse posicionamento está em consonância com os princípios constitucionais ou com todo o arcabouço que a gente vem construindo ao longo da nossa trajetória, né, em termos jurídicos, penais? Então isso também vem mais para a gente dar aquela aquele entendimento, não está de acordo com aquilo que em tese poderia ser melhor em termos de ampla defesa mesmo. Tudo bem? Mas é sempre bom a gente ter esse feedback de algumas posições que desfavorecem de alguma maneira o assistido, certo? Porque também a gente tem que ter como posso dizer, as ideias que favorecem o assistido, mas também aquelas que não favorecem, que deveriam de alguma maneira não ser daquela forma decidida. E também para quando a gente estiver diante de uma prova, a gente não tem esse espírito automático de sempre, né, de alguma maneira buscar a alternativa que seja mais favorável aos nossos assistidos em termos de provas mesmo de concurso da defensoria, por exemplo. Que às vezes também pode ser um próprio alerta para nós mesmos que estamos sendo examinados, tudo bem? Bom, esse era a questão que eu queria trazer do perito. E outra questão que eu queria trazer era em relação, a gente viu que tinha depois a cariação, né? E depois a gente tinha reconhecimento de pessoas. E aqui eu só quero chamar um detalhe em relação ao reconhecimento de pessoas. Ui! Ai. Com relação ao reconhecimento de pessoas. Reconhecimento pessoal, né? Em relação ao reconhecimento de pessoas, o que teria de relevância aqui nesse ponto? Porque em relação ao procedimento mesmo.
O que é o reconhecimento de pessoas? Qual que é a finalidade do reconhecimento? Identificar, certo? O acusado, exatamente. E como que deveria ser feito nos termos 226? Deveria. Como que deveria estar lá no 226? Tem que ser três Três pessoas diferentes, mas que de certa forma tem a semelhança, não é? Porque imagina, você tem um réu, você tem uma pessoa sendo acusada e ela é de descendência japonesa, por exemplo. E você coloca junto um alemão e uma pessoa, não sei, afrodescendente, digamos assim. Então, assim, me parece que não estaria observando o parágrafo 2º do 226, estaria? Mas você se concorda que o 226 nos traz uma certa diretriz de como proceder ao reconhecimento de pessoas. Sim. Mas que na prática nem sempre a gente consegue, mas nem sempre se observa essas regras, sim ou não? Que são essas? 226? 226. Ele é observado? Foi observado. Porque esse exemplo que eu dei, quando você tem pessoas completamente diferentes, você não cria essa quando a pessoa for apontar, né? Como que ela vai ter esse discernimento se elas são totalmente diferentes mesmo e não há muito o que confundir, não é? Mas a pergunta aqui é que, nesse exemplo que eu dei, se inobservada as regras 226, gera nulidade? Não. Eu acho que nem. Deveria ser nulidade. Diz o STJ. Nulidade relativa. Diz o STJ. As regras contidas no 226 são o quê? São meras recomendações. Recomendações. E se eu não me engano, acho que estava escrito recomendações legais, mas assim. Era recomendações, porque não era E disse o STJ, olha, o que consta... O que consta no artigo 225 são meras recomendações, de modo que, se inobservadas, não gera nulidade. Então, o Então, STJ... nem nulidade relativa, querida professora. Nem. Nem nulidade relativa. Porque são meras recomendações legais. É algo que o legislador te recomendou, faça dessa forma, porque de alguma maneira você garantiria uma melhor idoneidade na produção da tua prova, né? Mas disse o STJ de que isso são meras recomendações legais. E olha, detalhe, porque essa expressão são meras recomendações, segundo o entendimento do STJ, já caiu numa prova da Defensoria Pública. Se não me engano, foi a prova do Ceará de 2014. Que essa era a alternativa correta, salvo engano, a ser assinalada, de que o que consta no 226, com relação ao reconhecimento de pessoas, são meras recomendações legais, segundo a jurisprudência. Certo? Não, certo? Não, não. Se você não conhece a jurisprudência e na hora da prova vai tentar chutar alguma coisa, você nunca vai querer chutar isso, porque é uma coisa meio... Sim. Na verdade, vai estar fora do teu raio. Mas pode parecer que essa seria a alternativa, aquela alternativa que ninguém assinalaria, né? Porque é tão assim, extra, vamos dizer, está tão fora do nosso raio, digamos assim, que não passaria pela tua cabeça dizer, imagina aquela questão que, sei lá, sua nota de corte é 65, digamos assim. Estamos a 21 dias da prova da DP São Paulo, hein? Mas, imagina, você coloca lá, é a questão que te coloca ou te tira para a segunda fase, né? E aí você fala assim, mas já que eu vou ter que chutar, eu não vou chutar algo, né? Chutar não é recomendável, mas assim, se precisar do feeling em determinado momento, a gente tende a não olhar muito para essas posições um pouco dissonantes do que nós estamos acostumados a ter, especialmente para a atuação na Defensoria Pública. Então, essas
questões que eu trouxe para vocês foi justamente nesse sentido, né? De alguma maneira, eu espero que vocês lembrem de dizer, nesse caso foi julgado assim, né? Embora deveria ser dessa forma, segundo a lei, digamos assim, até quando está na lei, a gente tem uma jurisprudência que diz, são meras recomendações legais, então, ok? Então, veja, que isso eu trouxe para vocês porque eu achei interessante por 2 pontos. Primeiro, porque nos traz mais uma vez esse treinamento de ter sempre posições favoráveis e desfavoráveis ao nosso assistido, de como a gente deve se portar diante disso. E segundo, porque vem sendo cobrado nas provas, né? E é estranho quando a gente lê são meras recomendações legais, mesmo que consta um dispositivo, e se não observar, está tudo ok. Era só porque ele dizia que o dispositivo dizia preferencialmente e não necessariamente, então eram meras recomendações. Mas só para lembrar mesmo, foi só um insight no meio das questões em que... Oi? Das questões que eu escolhi para trazer hoje aqui para vocês. Bom, acho que em relação a isso era exatamente o que eu queria trazer para vocês. Então a gente vai entrar num ponto que depois de reconhecimento de pessoas é o quê? Eventualmente eles poderão requerer diligências complementares. Interrogatório, não? Sim. Perito, acariação, reconhecimento, interrogatório. Sim? Quer passar intervalo agora, professora? Que horas que a gente tem? São 10h40. Ou dá pra esperar até a. Vamos seguir porque hoje eu vou terminar mais cedo? Tá. Pode ser?